Vamos estudar hoje a nossa revista, revista da Central Gospel, número 47, de lição da Escola Dominical. Essa revista fala sobre os desafios da igreja no século XXI. A proposta que eu tenho de estudo é passar aquilo que é mais importante para você entender a lição. Então, assim, eu não vou ler toda a lição, os textos básicos, até porque você já tem a revista. E se você não tem, também na internet tem como você conseguir essa revista, número 47, né? Então, essa revista fala sobre as cosmovisões anticristãs. Mas o que seria uma cosmovisão? Isso já é uma primeira questão que nós temos a ser respondida. Então, assim, o que eu entendo como cosmovisão, né, e o que a maioria das pessoas entende como cosmovisão, que é uma coisa que todas as pessoas têm, mas nem todos sabem o que é. Porque o que é a cosmovisão? A cosmovisão é a maneira pela qual você vê o mundo. São as lentes pela qual você enxerga as coisas. Se você pegar um óculos de uma pessoa e você não precise de óculos, você vai enxergar tudo obtuso, tudo deformado, porque você vai estar enxergando o mundo através das lentes que outra pessoa enxerga. Você vai estar enxergando o mundo através dos óculos de outra pessoa. Também pode se definir como o prisma pelo qual você vê a luz, pelo prisma que você enxerga as coisas. Então, é um conjunto de ideias que formam, né, a base dos seus conceitos, atitudes e decisões na sua vida. Isso é a sua cosmovisão. Elas são pressupostos. Se a sua cosmovisão for ruim, você só tropeça na vida, né? Você não vai ter atitudes assertivas na sua vida. É como se você entrasse no parque, num daqueles carrinhos de bate-bate, e ficasse ali tentando desviar, mas viesse outro carro, batesse em você e você batesse em outro carro. A sua vida vai ser uma série de acidentes. Então você tem que ter uma visão perfeita da sua vida, do que é certo e do que é errado. Então, resumindo, cosmovisão é a maneira pela qual se enxerga o mundo. Uns enxergam que fazer determinada coisa é ruim, outros já não veem dessa maneira. Então, isso é a cosmovisão. No caso aqui no comentário, ele dá uma palavra introdutória e está escrito assim: nessa lição, discorreremos sobre 3 conceitos filosóficos que perfazem o tripé sobre o qual o pensamento vigente está alicerçado, a saber, o pluralismo, o humanismo e o relativismo. Essas cosmovisões tornam-se tão comuns que muitos não conseguem perceber sequer se elas, além de estarem presentes na liturgia eclesiástica, tangenciam perigosamente a teologia, especialmente os aspectos relacionados à cristologia e à soteriologia. Então, o que ele quer dizer? Que o pensamento atual, na pós-modernidade, é um pensamento que está apoiado sobre um tripé, né? E esse tripé é o pluralismo, o humanismo e o relativismo. A gente vai falar a respeito disso. Só que isso são conceitos filosóficos. Como eu falei, eu vou ajudar você a dissecar a lição naquelas coisas que são um pouco mais difíceis, né? Então, o que é filosofia? O que se entende por filosofia? Então, existem pessoas que acham que filosofia ajuda você a pensar melhor, mas o pensar ele já é inerente à característica humana, você já nasce pensando. Outros dizem que a filosofia ajuda você a tomar decisões mais certas. Sim, será que realmente? A filosofia, na verdade, o que ela é? Ela coloca em você a suspeita, né? A filosofia é um imenso carimbo com um ponto de interrogação, né? Porque a filosofia ela explica ou tenta explicar o porquê das coisas. Já a ciência, o cientificismo, explica o como das coisas. Tem uma diferença entre porquê e como.
O pensamento filosófico ele começou a se desenvolver a partir do século V para explicar aquilo que a religião e os mitos não conseguiam explicar. Então, tudo antigamente, antes do século V, era pautado pela mitologia, ou seja, pelos mitos. Tentava explicar a respeito da vida, da morte, a religião também. Só que o homem começou a pensar, né? E esse pensamento virou a filosofia, porque a filosofia significa, assim, na etimologia da palavra, amante da sabedoria. Isso que é a filosofia. Aqui nessa mesma palavra introdutória fala sobre cristologia e soteriologia. A soteriologia ela tem a ver com a salvação, é a ciência da salvação do homem. Já a cristologia é a ciência que estuda os aspectos de Cristo, né? Isso é a cristologia. Fui buscar uma definição aqui na internet. Então, a soteriologia é a parte da teologia que trata da salvação do homem. Doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. Isso é soteriologia. Já a cristologia é o estudo da personalidade, história e doutrina de Cristo, tratando acerca desses temas. Bem, o pluralismo aqui na nossa revista está escrito assim, né? A democracia moderna é caracterizada pelo pluralismo político, que considera legítimos todos os indivíduos. Esse fato deflagrou a crença de que não é mais politicamente correto colocar em xeque as crenças e valores de quem quer que seja. O pluralismo religioso, portanto, é uma consequência natural do pluralismo político. No caso da igreja, qualquer pessoa que se sinta ofendida pela palavra de Deus, teoricamente tem o direito de processar aquele que a anuncia, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Que hoje em dia o pluralismo ele causa no pensamento humano uma série de atitudes que a pessoa tem o direito de pensar da maneira que ela quer e como ela julga ser politicamente correto. Então, se a pessoa se sentir ofendida pela pregação de um pastor ou, né, de um padre, ela pode processar aquela igreja. Agora, ela começa falando que a democracia moderna é caracterizada pelo pluralismo político. Então, o que é democracia? A definição é um governo em que o povo exerce a soberania. Isso é democracia. Ou sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Agora, o que é pluralismo político? Isso é uma questão. O pluralismo político é a possível e garantida existência de várias opiniões e ideias, como o respeito por cada uma delas. O pluralismo político, como base do Estado democrático de direito, aponta o reconhecimento de que a sociedade é formada por vários grupos. Então, às vezes as pessoas fazem confusão entre pluralismo político e multipartidarismo, né? Ou seja, você ter várias legendas partidárias. Não é isso. O pluralismo político é o reconhecimento de que na sociedade ela é formada por vários grupos e cada pessoa, indivíduo, pensa de um jeito. Não tem nada a ver com a quantidade de partidos que tem. Então é isso. Um pensamento também que o pluralismo ele colocou dentro do cristianismo, né, o pluralismo religioso, é que todas as religiões levam ao mesmo fim. Independente de que você tenha várias igrejas, né, é como se houvesse uma fragmentação dentro do próprio cristianismo. Você tem várias igrejas de várias denominações, mas cada uma tem uma ideologia, né, porque nem todas as igrejas têm o mesmo pensamento, seguem a mesma doutrina, mas no final todos vão convergir para o mesmo fim, que é o encontro com Deus. A religião tende a isso, ao reencontro com Deus. Isso é um pensamento que não é correto assim. Eu acho que você,
conhece a Deus e é salvo quando você